Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje vamos falar com o doutor José Antônio Santos Cardoso, médico veterinário responsável pelo controle de animais sinantrópicos, um dos serviços mais importantes aqui da cidade, em benefício de toda a população. José Antônio, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gil, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui já há alguns anos. É um trabalho de extrema importância, diga-se de passagem. José Antônio, de uma forma geral, como podemos resumir os trabalhos do CAIS, que é Controle de Animais Sinantrópicos? O controle de animais sinantrópicos, como o próprio nome diz, a gente trabalha focando na questão, focado naquelas espécies que são ou transmissoras de doenças ou que podem causar algum tipo de transtorno, não necessariamente doença, né? Então você tem aí, por exemplo, os envenenamentos, você tem, por exemplo, alguns acidentes, alguma coisa assim nesse sentido. Infecções, toda uma série de trabalhos dessa maneira, né? Sinantrópico é todo aquele animal que aproveita do convívio do ser humano, independente da vontade dele, para obter algum benefício, ou seja, alimentação, ou seja, o abrigo, ou seja, algum outro, ou até para proliferar a sua espécie, né? Então, dentro disso, nós temos os insetos, né? Os alados aí, mosquito, pernilongo, temos as abelhas, que não são venenosas, não são animais peçonhentos, não são animais que transmitem doença, mas podem eventualmente causar algum tipo de acidente. Aí vem rato, barata, escorpião, morcego, todos os animais que são tão próximos da gente, independente da nossa vontade, e que podem nos trazer algum tipo de problema, algum tipo de transtorno. Na verdade, José Antônio, a sinantropia é o fato Exatamente. Dos animais habitarem justamente a casa onde a população mora. Exatamente. Isso realmente gera uma série de problemas. Com certeza. Na verdade, quantos agentes são envolvidos no seu trabalho? Hoje a nossa equipe conta aproximadamente com 100 pessoas, entre agentes de controle de vetores, agentes de endemias, pessoal de apoio, por exemplo, faxina, limpeza ali, de braçais, motoristas. Hoje são cerca de 100 pessoas. Quer dizer, esse trabalho não para. Não para. De janeiro a janeiro. A gente fica mais em evidência na época ali de novembro até março, abril, por conta do verão, por conta do aparecimento de mais doenças causadas por esses animais. Mas o nosso trabalho ele é contínuo, é feito durante todo o ano, né, diversas modalidades, até atividades de fiscalização que a gente tem para evitar aí a presença de criadouros em casas, a presença de qualquer tipo de situação que possa representar um risco à saúde. Então esse trabalho é desenvolvido ao longo de todo o ano. Quer dizer, os seus agentes eles são direcionados a todos de norte a sul, leste a oeste da cidade. Toda a área rural também. Existe, Antônio, aquele bairro que preocupa mais? Gil, de uma maneira geral, a gente não gosta, por exemplo, de citar tal bairro tem mais problema, tal bairro não tem. Na realidade, o alerta tem que ser feito para a cidade como um todo. Nós temos, por exemplo, situações nas quais a própria configuração do bairro ela é mais propícia. Por exemplo, alguns bairros que são extremamente populosos. Nós temos bairros, por exemplo, que num terreno de 300, 400 metros quadrados moram 2 pessoas. Ou, se for, por exemplo, zona rural, você tem da distância da casa de um vizinho para o outro, às vezes quilômetro ou mais. E nós temos bairros onde a densidade populacional é muito alta. Num terreno de meio lote, ali de 5 por 25, 125 metros quadrados, moram aí 7 ou 8 pessoas, né? Então, por exemplo, quando você tem essa situação de densidade populacional, densidade demográfica num determinado bairro, isso é muito mais impactante para a gente na transmissão de qualquer que seja a doença, inclusive nas doenças transmitidas, no caso, por exemplo, da dengue, né? A mosquita fêmea do Aedes, que está numa casa ali com 7, 8 pessoas, se uma pessoa estiver doente, facilmente ela vai transmitir para as outras, porque ela faz vários repastos ali, né? Várias alimentações de sangue, não é uma alimentação só.
São várias alimentações e ela vai contaminando as pessoas. Antônio, é claro que alguns animais são considerados perigosos por serem peçonhentos, como no caso das serpentes, dos escorpiões e também das aranhas. Também aquele que são os animais considerados pragas, pela capacidade que eles têm de transmitir doenças. Exatamente. Como os pombos, um caso seríssimo na cidade, entendeu? E tantos outros aí. Como é que você direciona o seu trabalho nesses dois casos? Gil, a gente tem, por exemplo, alguns trabalhos que são feitos com relação ao escorpião. A região do Vale Paraíba, ela é uma região escorpiônica. O escorpião faz parte da nossa fauna, né? Nós entramos aqui, nós humanos chegamos aqui muito depois deles. Só que eles viviam numa área de pasto, de vegetação rasteira e coisa, onde eles tinham vários predadores, sapos, corujas, vários animais aí que se alimentam, gambás que se alimentam deles. Quando a gente vai urbanizando aquele terreno, vai tirando a vegetação nativa, tirando aqueles abrigos e colocando abrigos novos, que seriam as nossas casas, nossa rede de esgoto, a gente leva junto também as baratas, né, que está sempre perto do ser humano. Então a gente aumenta a oferta de alimento e aumenta a oferta de abrigo. E faz com que a população, e tira os inimigos naturais. Então a gente faz com que a população deles aumente assim de uma maneira muito expressiva. O escorpião realmente é um perigo para o Vale do Paraíba. Acredito que depois do Aedes, depois da dengue, seja o que mais nos incomoda, né? Nós temos alguns bairros que têm uma incidência maior, outras menor, mas de um modo geral ele está bem distribuído pelo município de Taubaté. Outros animais, por exemplo, podem causar transtornos, como você bem falou, pombo, rato, transmitir leptospirose, transmitir algumas doenças respiratórias, como é o caso dos pombos, né? Então todos esses são objeto de vistoria. Nesses casos, por exemplo, diferente do trabalho que a gente faz com a dengue, que já é um trabalho programado, é um trabalho que já tem uma demanda fixa anual, esses outros trabalhos são sob demanda. Então, por exemplo, você encontrou um escorpião na sua casa, você entra em contato conosco, nós fazemos a vistoria e nós fazemos as orientações para você. Ou se, por exemplo, está vindo de um bueiro na rua, a gente aciona a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Obras, para que ela faça todo um trabalho de limpeza daquela boca de lobo ali, desobstrução, para que esse escorpião não tenha onde ficar, não fique no meio daquele entulho que muitas vezes a própria população joga. Ela joga ali um copo plástico, joga uma caixinha, joga uma coisa no bueiro, ele acaba entupindo o bueiro e ao mesmo tempo que entope o bueiro funciona como um abrigo para esses animais. Então, nós estamos agora numa época de verão propícia ao aparecimento desses animais. De que forma de que forma você trabalha com a conscientização da população? Gil, uma das formas que a gente tem trabalhado muito é essa questão que é o que a gente está fazendo aqui hoje, levar informação para a população. Né? Hoje, além de levar a informação para a população, o que a gente busca hoje muito é o engajamento. Né? Comparando com as redes sociais, é aquela história, você viu lá um story no Instagram de uma pessoa conhecida. Bom, tudo bem, você vê uma coisa. Você vê e curtir é uma outra coisa. Você vê, curtir e comentar é uma outra etapa. E você compartilhar aquilo ali é o engajamento. Então, o que a gente precisa? Assim como nas redes sociais, nós precisamos de um engajamento da população e de uma mudança de comportamento. Se eu perguntar para qualquer pessoa, se a gente der uma parada aqui, pegar a câmera, for aqui na rua, perguntar para qualquer pessoa que está passando, independente da idade, uma criança de 5 anos ou uma pessoa de 70, 80, 90 anos que esteja passando, o que é importante para prevenir a dengue? É não deixar água parada, é tirar o criadouro de casa, é fazer a vistoria e coisa, mas quantas pessoas realmente fazem? Nós temos a informação, mas muitas vezes nós não colocamos em prática aquela informação que nós temos. A gente sabe, eu gosto de usar um exemplo clássico, né? Uma vez numa palestra, um dos tantos treinamentos que a gente faz, as palestras que a gente faz, eu perguntei no grupo quantas pessoas sabiam que se fumar fazia mal. Todo mundo levantou a mão. Tinha umas 40, 50 pessoas, todo mundo levantou a mão.
Em seguida eu fiz uma pergunta. Aqui, sinceramente, quem fuma? Pelo menos, pouco menos da metade levantou a mão. Então, quer dizer, a gente sabe que aquilo ali faz mal e a gente continua fazendo. A gente sabe, extrapolando isso para a questão da dengue, né, e de outros animais sinantrópicos, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente não pode deixar água parada, a gente não pode deixar material entulhado. No entanto, a gente meio deixa para um outro momento. Hoje eu não vou mexer, tá calor, 38 graus em Taubaté. Mas eu não vou fazer hoje que está chovendo. Eu não vou fazer hoje porque eu tenho um compromisso. Mas escolha um dia da semana para mexer na tua casa, para fazer essa vistoria. A gente fala que tem que ser, Gil, igual você escovar o dente, igual você tomar banho, hábito diário ou hábito semanal. Né? Tem gente, por exemplo, que tem o costume, uma vez por semana eu vou, de repente, as mulheres, principalmente, uma vez por semana eu vou na manicure. Do mesmo jeito que a senhora que está me assistindo vai na manicure, lembre que antes de ir na manicure, olhe o quintal da sua casa, olhe o ambiente. Mas eu não quero olhar, não consigo. Pede para o marido, pede para o filho, pede para a filha, pede para o irmão, mas olhe o quintal da sua casa, olhe o seu ambiente doméstico para evitar que a gente tenha esses problemas. José Antônio, no ano passado nós tivemos seríssimos problemas com relação à dengue, sim, inclusive com muitos óbitos. Vocês pesquisaram para saber a razão disso tudo? Gil, na realidade existe uma razão. Primeiro, a questão, quando a gente fala, né, da questão, nunca é uma coisa só. Então você tem a questão do mosquito, né, a infestação do município pelo mosquito. Você tem a questão do sorotipo, do tipo de dengue que está entrando, sorotipo que está entrando. Nós temos 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Até deixar bem claro para quem está nos assistindo que o 1 não é mais leve que o 2, o 4 não é pior que o 3 e os outros mais. São sorotipos diferentes. O que acontece, por exemplo, nós tivemos uma circulação preponderante de sorotipo 1 em Taubaté nas últimas epidemias que nós tivemos aqui na região. Quando você tem um sorotipo só circulando, aos poucos a sua população ela vai ficando imune, ela vai tendo, do mesmo jeito que tem pessoa que tem caso grave, tem gente que tem caso leve. A gente estima, Gil, que para cada pessoa, cada caso notificado, existam outros 9 casos subnotificados. Mas subnotificado por quê? Não tivemos a competência de identificar? Não. Não é questão de você ter competência ou não. É aquele caso, por exemplo, você amanheceu hoje com mal-estar, um pouco de dor de cabeça, um pouco de febre, você acha que é uma virose, você acha que é um resfriado, uma coisa assim, toma uma dipirona, toma um remédio qualquer e amanhã você está bom. Ou você está um pouco melhor, você não procura o serviço de saúde. Então esses casos eles acabam passando desapercebidos até pela própria pessoa. Muitas vezes a pessoa que vai descobrir que teve eventualmente uma dengue num exame de rotina para outra coisa, que o médico de repente faz uma sorologia para dengue. Poxa, você já teve, mas não lembro de ter, não lembro de ter ficado ruim. Então assim, essa questão é uma questão que é extremamente complicada. Quando você tem a circulação do mesmo sorotipo sempre, essa população vai ficando imune. Mas o que acontece? Quando entra um sorotipo diferente, você não tem imunidade àquele outro sorotipo. Você tem imunidade, por exemplo, ao tipo 1 e não ao tipo 2. Então, a presença de muitos casos e casos mais graves, porque a reação dos organismos que teve já algum tipo de dengue, ela tende a ser exacerbada numa segunda, terceira ou quarta infecção. Então é onde você tem um volume expressivo de casos e um volume expressivo de casos graves, né? Você tem uma tendência, com a repetição dos quadros de dengue com sorotipos diferentes, você tem uma tendência a ter casos graves, com internação, com tudo. José Antônio, vamos falar sobre o fumacê. O fumacê é, na realidade, um dos trabalhos mais importantes, aquele que realmente traz um retorno favorável? Gil, vamos diferenciar para quem está nos assistindo, extremamente importante a sua pergunta. O que é o fumacê que nós, da faixa dos 50 mais, 60 mais, entendemos? É aquilo que a gente via na nossa época de garoto, um caminhão que jogava fumaça na cidade, né? Nessa época de controlar pernilongo, essas coisas assim. Hoje nós não usamos mais esse método. Por quê? O uso
95% dos criadores do mosquito, dos mosquitos estão dentro de casa. Não tem razão eu passar aqui fora na rua. Você imagina, nós estamos aqui no estúdio fechado, com o ar-condicionado ligado, mas não adiantaria, por exemplo, eu passar, se tivesse um potinho aqui com mosquito, ou com larvas do mosquito, ou com mosquito adulto, né, voando aqui, ele não seria atingido. Então eu preciso trabalhar o interior do imóvel. Então hoje a gente trabalha com nebulização ultra baixo volume, que nada mais é como se fosse aquele spray que você compra na latinha. Só que é uma turbina grande, ela gera um fluxo de ar extremamente potente e o veneno ele é aspergido ali com microgotas, gotas invisíveis a olho nu. E aquilo ali acaba se aderindo ao mosquito e levando o mosquito à morte, né? Então vamos diferenciar, fumacê não se usa mais, caminhão jogando veneno não se usa mais. Hoje é o nebulizador costal, que o nosso agente faz aquele trabalho dentro da sua casa, que é tão importante que infelizmente muita gente nega o nosso acesso. Não, eu gostaria que você explicasse, por favor, um pouco mais sobre vocês entenderem. Então, hoje o fumacê não é costumeiramente usado, sim o que você acabou de falar. Ultra Então, uma baixo volume. pessoa querer usar, ele liga para você? Muito importante. A partir do momento que você foi notificado com dengue ou suspeito de dengue, começam os nossos trabalhos. Você vai ao médico, o teu médico, quando eu falo médico, não é só o consultório médico, pode ser o consultório médico, o postinho, o pronto-socorro, qualquer UBS+, qualquer UPA, qualquer laboratório, por exemplo, ele notifica a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica vai acionar o controle de animais sinantrópicos e ela passa uma listagem das pessoas que estão notificadas como possíveis casos ou confirmadas como possíveis casos de dengue. A partir daí nós fazemos um trabalho que, como o mosquito voa 150 metros, nós fazemos um trabalho na tua casa e no teu quarteirão e nos outros 8 quarteirões que cercam a tua casa. Então nós não vamos chegar lá só nebulizar a sua casa, vamos nebulizar o seu vizinho, coisa. Não é acionado, não é o munícipe que pede, nós vamos. Cabe ao munícipe colaborar autorizando a nossa entrada, fazendo todos aqueles cuidados, né? Sempre passa uma equipe alguns minutos antes e fala, olha, hoje nós vamos nebulizar a sua casa, nós estamos com um caso de dengue na região. Beleza? Beleza. O que eu tenho que fazer? Você vai cobrir as frutas, vai colocar as frutas dentro do armário. Se você tiver uma gaiola de passarinho, você vai sair na rua com a gaiola de passarinho, o cachorro a mesma coisa, o gato a mesma coisa. Eventualmente, eu tenho uma pessoa acamada com 95 anos que não consegue sair. Não, tudo bem, então você vai fechar essa pessoa no quarto, isolar bem o quarto para a gente poder trabalhar durante meia hora. José Antônio, ADL, o que significa ADL? Análise de densidade larvária, Gil. Nós estamos inclusive concluindo essa semana a ADL de janeiro, feita 4 vezes ao ano, janeiro, abril, julho e outubro. Ela dá um mapeamento para a gente do nível de infestação. Então, através do modelo estatístico, nós sorteamos 6 mil imóveis em Taubaté. 600 imóveis em cada uma das 10 áreas que a gente tem catalogadas. E fazemos a pesquisa. Então, nós vamos a esses imóveis que são sorteados, vistoriamos o imóvel. Na eventualidade, por exemplo, de eu encontrar um pote ali com larvas. Esse material é coletado, levado lá para o CAS, para o nosso laboratório, aonde a gente vai identificar, olha, isso é larva de Aedes aegypti, larva de Aedes albopictus, larva de pernilongo comum, larva de qualquer outra espécie, né? E nós fazemos uma contagem, certo? O que é essa contagem? Então nós contamos lá, em cima de 100 imóveis visitados, quantos imóveis nós achamos com larva? Nós achamos um imóvel. Tá, isso vai nos dar o índice de Bretot, que nada mais é que o percentual, é 1%. Então, o nosso índice de Bretot, que é esse percentual, se ele for abaixo de 1, estamos bem. Não vou dizer para você que um índice de Bretot baixo significa que nós estamos imunes aí à ocorrência de casos. Mas índices muito altos, 2,5, 3,5, 4, 5, como nós já tivemos em épocas passadas, pode acontecer, ele vai favorecer a disseminação da doença. Se você considerar que
Uma fêmea, ela transmite, ela vai picar várias vezes durante a vida dela. Ela vai viver cerca de 30 dias aí. Ela vai picar várias vezes durante a vida dela. Se a gente tiver uma fêmea num quarteirão, né, desses 150 metros, se tiver um doente, muitas vezes uma fêmea só é o suficiente para começar a desencadear uma epidemia. Não uma epidemia, mas um número expressivo de casos, e que depois acaba virando uma epidemia. José Antônio, o CAIS, que é o controle de animais sinantrópicos, ele é exclusivamente sob orientação do município ou também você recorre ao Estado? Gil, na realidade, assim, né, é toda uma cadeia, né? A gente faz parte do SUS, Sistema Único de Saúde, na questão de vigilância epidemiológica, né, nos aspectos de vigilância epidemiológica. Então, o CAS hoje ele tem diretrizes que vêm do governo do Estado, vêm do Ministério da Saúde, maneiras assim de modos de trabalhar, metodologia de trabalhar, não é uma coisa que eu invente. Eu posso eventualmente criar alguma coisa a mais, né? Mas eu não posso fugir da regra. A regra me diz que eu tenho que fazer ADL, que eu tenho que vistoriar 9 quarteirões, que eu tenho que fazer bloqueio, nebulização, essa coisa assim. Então isso eu tenho que fazer, mas eventualmente, por exemplo, o que eu vou fazer para desenvolver esses trabalhos, a gente tem uma certa liberdade dentro daqueles critérios que já são estabelecidos em manuais técnicos, em notas técnicas, em todos os trabalhos que são feitos. E também através da consultoria de agentes desses órgãos aí. José Antônio, de uma forma geral, de 0 a 10, onde você situa a resposta da população aos seus cuidados? É o que a gente sempre fala, né? A gente tem um conhecimento grande. A população tem conhecimento. Ela precisa mudar o engajamento e ela precisa, eventualmente, ser mais receptiva a gente. Para você ter uma ideia, o ano passado nós lavramos 97 multas. Os nossos agentes têm a capacidade de multar. Tem a portaria que autoriza eles a multarem em casos específicos da presença de focos de mosquito, de rato, de alguma coisa assim que possa vir a causar doença. 97. Dessas 97 autuações, 97 multas, 30 delas foram por presença de focos no imóvel. 67 foram por recusa ao nosso trabalho. Então, se você considerar, se a gente estabelecer isso como um percentual, quase que 70% da população muitas vezes não colabora. A gente tem que trabalhar com um índice, uma pendência, um índice não vou dizer de recusa, a nossa recusa tem que ser 0, mas a nossa capacidade de vistoriar, a nossa capacidade de entrar nos imóveis, ela deveria ser por volta de 90%. Cada 10 imóveis que eu visitasse, se 9 me atendessem, a gente estaria dentro do parâmetro normal. Eu tenho situações onde meus agentes suam muito para atingir metade, 50%. Então imagine só, nós temos 2 casas, eu tenho a tua casa e tenho a casa do seu vizinho. Bati na tua casa, você me deixou entrar, vistoriei, eliminei todos aqueles potes, toda aquela coisa, nebulizei a tua casa. O teu vizinho não deixou. O que vai acontecer? O criadouro de mosquito que está na casa dele, eventualmente se tiver um criadouro, ele vai nascer mosquito ali e vai para a tua casa se alimentar do teu sangue. Então nós precisamos trabalhar com uma população 100% engajada, 100% voltada para aquele trabalho e 100% colaborativa. O CAS ele não cobra nada na visita que ele faz. Ele não vende nenhum tipo de produto, ele não oferece nenhum tipo de serviço pago, ele quer trabalhar na tua casa, ele quer te ajudar. A gente quer te ajudar na realidade e, consequentemente, ajudar o restante da população. Então, por isso que muitas vezes nós somos muito rígidos na questão do multar, na questão do... Não é para arrecadar dinheiro. Precisa. Até mesmo porque a gente sabe que se você não quiser pagar uma multa, você não paga. Você vai pagar judicialmente daqui a alguns anos. Né? Não é isso que me impacta. Na realidade, o que me impacta é você não atender a população. Isso é o Olha, problema. sinceramente, você que está nos assistindo,
é inconcebível, não dá para entender como é que você não atende a um agente do CAIS. Você está pondo em risco a sua vida e a vida do seu vizinho. Então é uma coisa que realmente é incompreensível. Zé Antônio, o telefone do CAIS para alguém que precise e necessite. O telefone funciona com aplicativo de mensagem 3635-4091. Você pode mandar a mensagem de WhatsApp 24 horas por dia. Nós trabalhamos das 8 da manhã às 5 da tarde, como quase toda a prefeitura. Então você mandando essa mensagem, ela cai no nosso sistema, cai no computador, e a gente vai averiguar, vai anotar essa demanda sua e vai atender de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. Então muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu liguei ontem lá e não vieram em casa, mas você ligou ontem que horas? Liguei ontem, eu mandei mensagem 10 horas da noite. Né? Então muitas vezes nós temos casos que são, todos os casos para nós são prioritários. Eu não vou dizer para você que a gente não tenha, que a gente escolha, né? Todos os casos são prioritários, mas você tem casos que são mais urgentes. Né? Você tem situações onde a demanda pela ação ela tem que ser muito mais rápida, né? Por conta até do risco de você ter a disseminação muito maior de doenças. Né? Então a gente tem essa preocupação. Só para ilustrar, ano passado, cerca de 4.000 denúncias, 4.000 reclamações ao longo do ano. Percentual de resolução, 93,7%. 93,7%. A gente a gente resolve quase 100% dos problemas que chegam para a gente. Em alguns casos que passam de um ano para o outro, por que vocês não conseguem resolver o 100%? Eu não consigo resolver muitas vezes de imediato. Você pega casos, por exemplo, onde há a presença de um acumulador, a presença de um caso mais complexo. Eu vou até ilustrar de uma maneira muito fácil, né? Tão polêmica, aí todo mundo liga, se preocupa. Aquele prédio que a gente tem lá na Monção, em frente à Cecília Ambrogi, já saiu em reportagem em todas as TVs locais. Aquele prédio é um caso complicado para a gente, porque a empresa que estava construindo o prédio faliu, o prédio foi a leilão pelo banco, foi vendido para outra pessoa que não pagou o banco, a obra está embargada, tem um monte de gente que comprou apartamento, não consegue entrar lá. Ao mesmo tempo que você tem um acúmulo de água no coisa, você tem parte desse acúmulo é água de chuva e parte muito grande desse acúmulo é nascente, tem 3 nascentes onde seria a garagem. Então, assim, são casos que vão entrar nesses 6%. Eu não posso chegar lá, por exemplo, que nem as pessoas falam, demole o prédio, a terra, como é que vão? Caminhões e caminhões de terra, quem vai arcar com isso? Né? A prefeitura tem feito alguns trabalhos lá de drenagem, através da Defesa Civil, que é grande parceira nossa, e outras secretarias, mas muitas vezes você não consegue resolver 100% na velocidade que a população estima, e gostaria. Né? Antônio, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste e também te agradecer por você ter aceito nosso convite e nos deixar todas essas informações. Gil, eu agradeço você, antes de mais nada, a nossa amizade é de bastante tempo, já trabalhamos juntos na prefeitura, já tivemos várias vezes em programas aqui. Eu acho que a população que ela precisa, ela se conscientizar que o problema da dengue e dos sinantrópicos, ele não é um problema da prefeitura, não é um problema do governo do estado, não é um problema federal, é um problema nosso. Nós temos que sentar juntos, estabelecer estratégias e trabalhar juntos para resolver esse problema. Eu acho que é só assim, é só trabalhar junto. Muito bom. Zé Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Espero que agradeço. Futuramente você retorne. Estou à disposição. TV Saber chega ao seu final. Começamos com o médico Dr. José Antônio Santos Cardoso, médico veterinário, coordenador do controle de animais sinantrópicos. A você um forte abraço. Estaremos de volta na próxima semana.